Boa noite a todos. Vamos ao nosso devocional deste sábado, dia 6 de abril de 2024. Pegue sua Bíblia, abra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 13 a 21, que diz assim: Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. Que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: Julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavras do Senhor, graças a Deus. Agora abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está vivo no meio de nós. Ele ressuscitou no primeiro dia após o sábado, ou seja, no domingo. Só que muitos não acreditavam que Jesus iria mesmo ressuscitar. Jesus teve que aparecer para diversas pessoas para que essas pessoas acreditassem no que tudo que Jesus já havia dito a eles. E Jesus pede: anunciai o Evangelho a todas as criaturas. E foi feito até chegar os dias de hoje. Jesus repreendeu os apóstolos porque eles não acreditavam, não tiveram fé, não creram naquilo que Jesus já tinha falado a eles. Como já disse aqui nos vídeos anteriores, eles primeiro tiveram que ver para crer, na qual deveria ser o contrário, deveria crer para ver. Foi preciso muito para que acreditasse. Jesus teve que provar de diversas formas
para que eles acreditavam que estivesse ali, como, por exemplo, mostrar as feridas do seu corpo, para que todas aquelas pessoas acreditassem que Jesus, que era mesmo Jesus aquela pessoa ali. Elas eram de coração duro, não se deixavam convencer pela fé, pela graça de Deus que os trabalhava por dentro enquanto ouviam o testemunho dos que tinham visto o ressuscitado. Não somos crédulos, pois é o testemunho do próprio Deus que nos leva a acreditar. Jesus já tinha falado, então, esses discípulos, principalmente os 12 apóstolos, eles não eram para ter dúvidas nenhuma do que tinha acontecido. Mas não, eles não creram nada do que Jesus tinha falado, só creram depois que viram, ou seja, Jesus teve que provar para depois eles acreditarem. Ou seja, falta de fé. Nós devemos ter fé, porque na fé precisamos fazer em cada dia a experiência do ressuscitado em nossa vida. Nossa desatenção pode não nos deixar acreditar, como os discípulos não acreditaram em Maria Madalena e nos outros 2 discípulos que haviam ido lá no túmulo e depois contado a eles, eles não acreditaram mesmo assim. Nosso coração precisa ser conquistado pelo ressuscitado, pelo divino da fé, pois ele espera a nossa resposta. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Então nós devemos anunciar sempre o Evangelho para todas as pessoas. Então essa é a mensagem de hoje desse nosso devocional. Passe a palavra de Deus para todos. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.